Oi gente, eu sou Sérgio Spritzer, trainer em PNL, estudioso de neurocomunicação, neurologia da linguagem, do comportamento aplicado à comunicação. Faz mais de 25 anos que eu venho trabalhando com a programação neurolinguística voltada para mudanças de pessoas, grupos, equipes e organizações, aqui no Instituto Neurocom, onde eu coordeno as atividades. Todo mundo que está me vendo e me ouvindo, eu presumo que quer atingir a sua excelência e ter sucesso na vida. Se tiver alguém que não queira atingir a sua excelência e ter o seu sucesso, não sei para quem que eu estou falando. A pergunta é, o seu sucesso, a sua excelência, é facilitada ou atrapalhada quando você compõe com o sucesso e excelência de mais gente, de um grupo de gente com o qual você se identifica? E a segunda pergunta é, você tem feito isso, conversado com gente interessante, interessada, importante para você, para compor uma vida em comum que interesse você viver? Quantas vezes ao longo de um dia você conversa sobre algum assunto? E perceba que conversar significa colocar o assunto numa roda e tratar desse assunto de uma maneira conjugada, em comum com outras pessoas, com outra pessoa ou outras pessoas além de você. Quantas vezes você conversa com você? Agora observe o que é uma rede humana nesses tempos que nós estamos passando, de grandes conflitos sociais, de grandes reivindicações sociais, onde milhões de pessoas vão às ruas reivindicando seus direitos. Observem alguns elementos que eu vou mostrar para vocês, que eu desenhei no quadro. Me acompanhem. Aqui são milhões de pessoas em várias cidades do Brasil que se juntam em determinados lugares reivindicando direitos que elas têm, sem propor alguma coisa que não seja desbancar um outro grupo que está fechado sobre si mesmo e que cada parte desse grupo também estão reivindicando coisas para si. É um grupo aqui bastante heterogêneo, porém fechado. Eles não têm uma relação de conexão natural. Eles também são bem heterogêneos e não têm conexões entre eles. Esses aqui também são heterogêneos e não têm uma conexão direta entre eles. Só querem que esse grupo desapareça. Percebem? Eles têm algo em comum. Só que um é totalmente aberto, eles são desconectados, mas são abertos. Eles são irmanados por uma busca de direitos para eles, e esses estão irmanados para a preservação de seus poderes. Agora observem aqui. Aqui vocês olham e já veem que existe uma outra forma de constituição. Aqui, os diferentes elementos, pode ser pessoas, estão conectados entre si. Não existe uma bolha na qual elas estão limitadas ou protegidas, de uma forma artificial. O que mantém essas pessoas junto é essas linhazinhas que nós vamos chamar de vínculos ou conexões. Esses vínculos, se você muda um vínculo, muda toda a rede de vínculos. Por isso é uma rede humana. Esse vínculo é que torna a relação entre esse grupo de pessoas uma relação inteligente, uma relação autodeterminada. A pergunta é, o que a programação neurolinguística pode ajudar a gente sair de um estado caótico, um estado indeterminado,
sem cair numa espécie de cristalização fechada, que todos nós, quem pensa assim, não quer cair num estado fechado em si mesmo, e sim se constituir numa rede inteligente e autodeterminada, onde cada um vale pela sua competência em relação à competência alheia, e que existam nós, entre eu e tu, que sejam nós que todo mundo queira pertencer. Vamos verificar que ferramentas o modelo da PNL nos oferece. Uma das ferramentas importantes que a PNL nos oferece e que a gente pode usar para perceber, criar e modificar redes humanas em nível de excelência são as chamadas posições perceptuais. Olhem só o que é posições perceptuais. É a relação que eu tenho comigo, que eu tenho com você, a relação que você tem com você e a relação entre nós. Olha só no quadro. Aqui vamos dizer que é a primeira posição de eu associado à minha experiência. Quando eu estou concentrado em mim, por exemplo, eu estou falando com vocês, eu posso estar concentrado em mim e concentrado em você, ou vocês. Essa é a posição 1, é concentrado em mim. Vamos chamar a posição 2, que é concentrado no outro. A posição 3, você concentra na relação que você tem entre você e o outro. Quer dizer, você não está nem concentrado simplesmente só em si, nem concentrado no outro, mas no que rola, no que acontece entre você e o outro. Isso é a posição 3. Essa posição 3 é extremamente importante para você entender redes sociais, redes humanas, porque o que acontece entre fica melhor de perceber aqui. Agora você imagina se você representa situações passadas, presentes e futuras e percebe isso de fora. Vamos dizer que passadas, presentes e futuras. Então essa situação 1, 2, 3 você pode perceber através do tempo, numa situação que o bonequinho aqui no nível 4 está nos apontando. Você pode deslizar, dizer, no passado a nossa interação, minha, tua, pode ter uma terceira pessoa mesmo, tem um padrão relacional X. E isso no passado ser percebido pelas 3 pessoas aqui, essa posição, as 3 pessoas podem se enxergar na forma como elas se relacionam, 3 ou mais, 2 ou mais, se enxergar num determinado padrão. À medida que esse padrão se torna presente, então perceber que diferença tem o padrão de agora do padrão de antes. E à medida que todas essas pessoas, nessa 4ª posição, não confunda a posição com pessoas, nessa posição pode ter 3, 4, 5, 10, 20 pessoas. Uma equipe inteira se enxergando o que está acontecendo com elas agora em relação ao que estava antes, para produzir o quê? Um projeto de mudança ou de desenvolvimento do que estava acontecendo, está para fazer acontecer. Isso tudo precisa de um contexto, ambiente, precisa você perceber de forma conjunta os comportamentos, a relação entre os diferentes comportamentos, que nem um tabuleiro de xadrez humano, e projetar isso, como vai acontecer ao longo do tempo no futuro, se um determinado elemento começar a se mexer. O que influência tem no jeito que vai se movimentar o outro elemento desse sistema humano. Isso só pode ser feito de forma conjunta, ensaiado de forma conjunta. Quer saber como é que se faz isso de forma conjunta?
da mesma maneira que se conta uma história em conjunto. Você já experimentou contar uma história numa roda? Quando você conta uma história numa roda, em série, cada vez que você conta uma história, a história se modifica. Se o último pessoa, o último elemento, ao ouvir a história, contar para uma nova roda, e depois para uma nova roda, essa história se perde. Entretanto, se numa mesma roda as pessoas combinarem como é que é essa história para todos da roda, que nem a gente está pensando no conceito de redes humanas, a história se cria dentro da roda. A programação neurolinguística nos oferece vários instrumentos que você pode ver, ouvir, sentir a si mesmo ou outro e perceber o padrão interacional que está rolando entre as pessoas, incluindo entre você mesmo. E quando você percebe esse padrão relacional como algo que pode ser ouvido, visto, sentido, junto com a outra pessoa, você tem uma realidade que você construiu junto com ela. E essa realidade, ela pode ser modificada por qualquer uma das partes e ser percebida essa modificação por todos instantaneamente. Exemplo, que nem nos times de futebol. Quando um jogador corre pela direita, o que está pela esquerda sabe o que fazer sem conversar, não precisa dizer uma palavra. Como é que eles sabem? Porque foi ensaiado. É uma espécie de sexto sentido do que une aquele time em campo. Isso é fundamental quando a gente tem uma vida de interação com alguém mais além da gente. Quando a gente quer fazer um sucesso e quer vencer, vencendo juntos. É convencendo e não simplesmente apenas persuadindo o outro para fazer aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente mesmo. Se não dá aquele efeito conflito que nós estamos vivendo no plano macro social. Aqui nós estamos falando em micro, nos elementos mais moleculares, vamos dizer assim, mais microsociais, quer dizer, eu com o meu vizinho, eu com as pessoas que são importantes para mim e elas comigo. Esse jogo interativo que existe entre eu e tu e eu, formando uma zona de intersecção onde o nosso interesse é maior do que as nossas diferenças. Um dos elementos conceituais chaves para a gente produzir mudança, desenvolvimento rumo à excelência é a noção de níveis neurológicos que a gente aprendeu desde Robert Dills. Tem outros que também usam. A gente adaptou falando do seguinte: intenção, comportamento e resultados. Quer dizer, intenção são as minhas crenças e meus valores que movem a mim a usar determinadas capacidades, habilidades para produzir comportamentos e chegar a resultados. Se eu tiver bem consciente de toda essa cadeia sucessiva de estados neuropsíquicos que eu tenho, eu chego aos meus resultados. Mas aí tem um problema. Eu não estou sozinho no mundo. Então eu tenho as minhas intenções, meus comportamentos, os meus resultados, e alguém mais, além de mim, tem as dele. Ou seja, as intenções dele, os comportamentos dele e os resultados que eles pretendem. A formação de uma afinidade relacional, que a gente usa o termo rapport, é uma espécie de dança entre a minha intenção e a tua, o teu comportamento, as atitudes, posturas e as minhas, e os resultados que você espera e os meus. Dessa dança vai surgir uma zona de intersecção. Essa zona de intersecção é o que nos interessa. Não é o que interessa apenas a mim ou apenas a você. Quando eu contrato um trabalho com um cliente, eu preciso saber as intenções, os comportamentos e os resultados esperados por ele, e ele precisa saber
quais são as minhas intenções, meus comportamentos e os meus resultados. E, enquanto o meu ICR não jogar com o ICR do outro, não há como eu construir uma realidade que ambos possam perceber, pensar, decidir e verificar juntos o que acontece. Não há contrato possível. Isso vale para uma relação de casal, vale para uma relação familiar, vale para uma relação de equipe, como vale para as relações sociais. Quer dizer, enquanto eu não conversar, que significa verter junto, não é só conversar, não é falar, conversar é verter junto, com de comunicação e versão, que é verter, que nem verter água num copo. Quando eu converto a minha intenção, meu comportamento, os resultados que eu quero para mim, em algo mais do que só para mim, interagindo com os resultados que você tem a intenção e tem a postura, atitude, comportamento e pretende alcançar, cria-se um nós, que não é o seu ICR nem o meu, é o nosso ICR, a nossa intenção, o nosso comportamento e os nossos resultados. É um padrão, é um nível de criação que não anula nem antagoniza com os nossos próprios propósitos, modo de se comportar e resultados. Ele simplesmente vai além. Ele capitaliza, ele potencializa o que cada um quer junto como algo em comum. Não precisa ser derrotado pelo outro para um ficar vencendo. Não existe nem ganha-ganha no sentido de explorar o outro. Os dois ganham. E nem perde-perde, nem ganha-perde. É simples a construção de uma realidade a qual a gente, eu e tu, nós, queiramos pertencer. Um instrumento extremamente importante que vem da programação neurolinguística e vai para o estudo, modificação e desenvolvimento de redes humanas é o metamodelo. Para quem é do campo da comunicação humana efetiva, deve estar lembrado do que é o modelo de precisão de linguagem e o metamodelo. Você fala alguma coisa, aquilo que você fala, enquanto não se transformar em uma representação mental sensorialmente evidente, não vale para produzir comunicação. Quer dizer, eu fui para casa. Como você foi para casa, por que você foi para casa, qual é a sua intenção, comportamento e que resultado você espera indo para casa. Ir para casa, digamos, fazer algo jogado, sem eu poder ver, ouvir e sentir, não tem sentido de comunicação. Essa é a base do conceito de modelo de precisão de linguagem. E é o modelo da boa comunicação. Então, quando eu chego na estrutura da experiência, descascando as camadas de linguagem, até poder perceber junto com você o que você vê, escuta e sente, a partir do que eu vejo, escuto e sinto, que você está falando, nós estamos nos comunicando, tornando uma percepção que você traz em primeiro momento, por palavras, a gente traz como uma representação em comum. Essa representação em comum é sensacional para você constituir o que a gente chama de redes humanas. Porque entre dois a gente precisa ter uma representação daquilo que a gente está falando. Para você compreender o que eu estou falando, você precisa representar sensorialmente, algo visto, ouvido, sentido. E vice-versa. Para eu poder perceber o que você está falando, literalmente perceber, eu preciso sensorializar o que você está falando, senão não tem jeito, não tem conversa.
O metamodelo é uma pedra de toque da comunicação efetiva, porque ele ajuda você a transformar o que você fala naquilo que você representa como experiência subjetiva. Ok? Até aí, tudo bem. Quando eu compreendo você, é porque eu represento, como formas de ver, ouvir e sentir, aquilo que você fala, e vice-versa. A pergunta é, quando que nós representamos aquilo que nós temos em comum? Se lembra? Intenção, comportamento, resultado. Vamos dizer que a gente esteja falando um com o outro e querendo representar as nossas intenções, os nossos comportamentos, os nossos resultados. Nós vamos conversar, cada um dar a sua versão e vamos construir uma versão que seja a nossa, através do uso do modelo de precisão. Cada vez que você falar, eu vou te perguntar o que, como, quando, aonde. Até eu perceber isso como algo representável, como se fosse uma projeção na minha frente do que você está me comunicando. E você vai fazer a mesma brincadeira, o mesmo jogo de comunicação comigo. Quando eu te oferecer algo como uma expressão de linguagem, você vai me perguntar o que, quando, aonde e como, até poder representar entre nós o que é que se está dizendo. Quando as duas representações começarem a dançar uma com a outra, e nessa dança de representações se produzir, se criar uma terceira representação, que aos autores dessa representação não é nenhum de nós, e sim os dois, né? Essa representação vale para nós, e no contexto em onde ela é criada. Aí nós estamos, tecnicamente falando, conversando, vertendo a versão de um na versão do outro, criando uma terceira. Esse método, na sua excelência, ele tem sido tratado como diálogo. Quer dizer, como o sentido que eu quero te passar e o sentido que você quer me passar se conjugam, fazendo sentido para ambos. Isso é um método chamado diálogo, que é um trabalho, vamos dizer, na potência coletiva do que se faz com o metamodelo, no caso individual. E aí nós vamos para redes humanas, quer dizer, usando o diálogo, a composição de representações em comum através do modelo de precisão de linguagem. Falou? Vamos examinar aquilo que nós falamos graficamente. Olha só as camadas de representação de uma frase. Por exemplo, eu vou para casa. Então, eu vou para casa aonde, quando, porquê, como. Né? Isso tudo vai até o que tem sido chamado dentro dos estudos de psicologia da linguagem, que a neurolinguística usa, de índice referencial, quer dizer, a estrutura da experiência. Isso aí é um modelo que a programação neurolinguística toma do Chomsky, Noam Chomsky, um linguista. Quer dizer, eu vou desconstruindo a linguagem e reconstruindo ela como experiência. Agora, vocês imaginam, essa é a estrutura da minha experiência. Quando eu tenho a minha experiência, tu tens a tua e ele tem a dele. Nós temos cada um os seus ICRs, lembram? Então, eu componho a minha experiência com a tua e a dele com a minha e a tua. O que acontece? Existe um campo que interessa a eu e tu. Não interessa a ele. Aqui tem um campo que interessa a ti e a ele. Vamos dizer que tem três elementos. E aqui interessa a mim, a ti e a ele. Essa zona de intersecção é que nos move, o que nos liga, o que nos vincula.
Você lembra do que a gente faz? Assim, a zona que nos vincula é que dá sentido a que a gente esteja em conjunto. Essa é a zona que nos vincula. Isso é estritamente meu, isso é estritamente teu, isso é estritamente dele. Isso é meu e teu, isso é nosso, no sentido eu, tu, ele. Isso é tu com ele. Isso aqui é entre eu e ele, não é contigo. E durante a conversação, a gente vai botando cada elemento no seu campo. Tem coisas que eu preciso conversar contigo, você precisa conversar comigo. E tem coisas que não é da nossa conta, que é dele. Tem coisas que é da conta dele, minha e tua. Você já fez esse exercício? Quantas vezes por dia você exercita o metamodelo nessa potência? Quer dizer, o que interessa a mim, a ti e a ele, o que só interessa a mim e a ti, o que só interessa a mim e a ele, e o que interessa a todos nós. Não é o mesmo campo de interação. Estado de excelência. Você sabe como entrar no seu? Você sabe como ajudar a pessoa a entrar no dela? Você é um praticante de PNL, se você é um bom praticante, você sabe fazer isso consigo e você sabe auxiliar o outro a entrar em estado de excelência dentro do jeito dele, dentro da personalidade da situação dele. Agora vamos falar em redes humanas. Em redes humanas, não basta eu entrar na minha excelência, você entrar na sua excelência. Nós precisamos compor um estado de excelência entre nós. E aí é que está. Quer dizer, criar um clima, um ambiente, onde eu, estando em excelência, você fica em excelência. Onde você ficando em excelência, eu entro em excelência. A excelência não é algo que transita entre nós, é que se constrói, que ela acontece junto, quando a gente está junto. Eu vou dar um exemplo, assim, numa grande empresa multinacional japonesa, oriental, que antes de começar qualquer tipo de fala em roda de uma mesa enorme, todos ficam quietos, calibrando-se. É um outro conceito importante que vem da PNL, calibragem. Percebendo, entrando na sua excelência e percebendo a excelência alheia. Essa seria a tradução dentro de uma linguagem de programação neurolinguística. Isso se passa durante alguns minutos, até que todo mundo entre num estado coletivo que seja o melhor para todos. Quando todo mundo percebe que isso está acontecendo, e isso se percebe, não precisa dizer, não tem uma instrução para que isso aconteça, simplesmente todo mundo percebe. Aí começa alguém a propor alguma coisa. Nesse clima de estado de excelência coletivo, qualquer coisa que é dita por qualquer uma das partes é rapidamente agregada como algo que pertence a todos, e não como é dita simplesmente como uma reivindicação particular de um dos elementos da mesa. E isso é estado de excelência coletivo. Esse é pensar juntos, perceber juntos e agir em conjunto. Talvez uma das maiores objeções que a nossa cultura muito individualista tenha de pensar juntos é que a gente acha que se pensar junto, a gente vai estar perdendo alguma coisa. Quer dizer, o que eu ganho se pensar junto com você? Isso é uma situação psicológica que vem estudada desde a psicanálise muito antes. Quer dizer, se eu me apaixono por alguém, o que eu ganho e o que eu perco? E se essa paixão for, se eu tiver um sentimento em conjunto, esse sentimento não me pertence e nem pertence a outra parte. Ela é o produto da nossa convivência. Um projeto que seja o produto da nossa experiência conjugada, ele tem a melhor chance, todas as chances de dar certo, do que se for algo que eu penso e você executa, e vice-versa.
Preste atenção quanto tempo você emprega durante o dia para conversar, seja em situações de trabalho, seja em situações de convivência pessoal. Conversar, converter o que você experimenta, a sua experiência, a sua percepção de realidade, com a percepção da realidade das outras pessoas significativas. Converter, verter juntos e produzir uma versão comum que todos respeitem. Isso não é a aplicação de uma lei que vem de cima para baixo, é a construção de uma realidade a que todos percebam como aquela que todo mundo se sente responsável e desejando usufruir, desfrutar, vibrar nessa mesma experiência. Isso é o estado de excelência que se perpetua ao longo do tempo. É um estado de excelência que não é só para começar a reunião. Ela se continua ao longo do projeto e da verificação dos seus resultados. Então pensa bem, o que é que está travando as relações humanas nesse princípio de século XXI? Falta de dinheiro? É só fabricar. Não tem problema de fabricar dinheiro. Tem toda a tecnologia para isso. Tecnologia de conexão através da internet, nós temos. Estamos aí com a imagem, o som, podendo passar para milhares, milhões, uma infinidade de pessoas através da internet. Não falta tecnologia, não falta dinheiro. É porque a Terra está esquentando? Não está a esse ponto de não permitir que a gente construa uma realidade a qual a gente queira pertencer. Não é isso. O que é que falta? Responda você. Comunicação. Você tem outra ideia que falta? Falta tirar Dilma, pôr Lula, pôr fulano, Beltrano? Não, ninguém especificamente vai resolver uma situação que envolve e implica todo mundo. É uma redefinição do que a gente quer junto, primeiro com as pessoas mais próximas. Se diz assim, o que há de prático em tudo isso que a gente está propondo? Pensa nas pessoas mais próximas a você. Preste atenção o quanto você interage de forma conversacional ou dialógica. O quanto você interage e constrói realidades com essas pessoas próximas a você. Quando eu digo próximas e significativas, próxima não quer dizer estar morando do seu lado, necessariamente geograficamente próximas. Próximas pode ser um filho que mora longe, próximas pode ser alguém que é importante para você, né? São próximas no sentido simbólico, real e imaginário, né? Isso é proximidade. Represente essas pessoas dentro de você e interaja com elas, procurando perceber o que se passa entre você e elas, como um exercício que nós estamos propondo nesse momento. Digamos que tem o seu pai, o seu patrão, o seu colega, sua esposa, seu esposo, seu namorado, namorada, filho, enfim. Coloque como se fosse uma rede de gente em redor de você. Perceba como a sua mente profunda coloca essas pessoas em torno de você e perceba o laço, represente isso como um laço de conexão entre as várias pessoas e você. Perceba como você se conecta com cada uma dessas pessoas. Pode ser que uma esteja mais elevada, uma esteja mais próxima, outra esteja mais distante, uma mais clara, uma mais escura. Isso é do método e da prática da PNL. A gente representa a realidade humana, a rede humana das nossas conexões, você e as suas conexões. Quando você perceber a pluralidade, a diversidade de como você se representa e representa as outras pessoas para você, você está mapeando, criando um modelo de rede humana das pessoas mais importantes para você. É possível, quando a gente faz esse exercício, que apareçam pessoas que você nem sabia que eram importantes,
E desapareçam pessoas que você achava que era importante e não é. Elas ficam representadas de forma subconsciente, muito distantes do que você acha que elas deveriam racionalmente ser representadas. Faça esse exercício. Faça esse exercício sistematicamente, ao ponto de você, ao início de um dia, ao fim de um dia, ter uma rede de pessoas significativas e você perceber que você nunca esteve sozinho. No mínimo você está com você mesmo e com a sua história. E você sabe o que por que a gente projeta? Você sabe por que a gente projeta tanto o futuro? Porque o futuro a gente não sabe. O futuro, ele não existe. A gente sempre escolhe futuros porque a gente não sabe. Como a gente não sabe do futuro, a gente tem escolha. Se a gente soubesse do futuro, a gente não tinha escolha. Então você pode construir com as pessoas significativas. E quando eu falo de pessoas significativas, pode ser seus ancestrais, pessoas já passadas, trabalhos que você já fez, tanto no plano familiar quanto no plano profissional, tem uma rede de pessoas significativas. Quando você se focar na rede, você em rede com as pessoas significativas, você vai perceber que não são muitas, não. Você vai perceber a conexão que você tem. Examina a conexão. Você pode sair de você e examinar como se fosse um feixe de energia conectando você e o outro. Se coloque no lugar do outro, perceba a conexão entre você e o outro e você. Perceba de fora como uma espécie de ligação de energia. Perceba como se essa ligação também tem uma conexão com outras pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte: se você está ligado a alguém, e esse alguém está ligado a alguém mais, que também está ligado a você, perceba essa triangulação ou uma rede de pessoas que estão interligadas. É bem possível que existam pessoas a qual você está ligado, que estejam ligados a outras pessoas que também você está ligado ou ligada. Aí forma uma rede de conexões. Perceba, quando você se movimenta dentro dessa rede, o que acontece com as outras pessoas. E perceba como é que as outras pessoas tendem a se mexer uma a uma e quais os efeitos que tem sobre você e sobre os seus projetos individuais. Veja a diferença entre o modelo de rede humana, sucesso, convencendo, quer dizer, vencendo juntos em rede humana, e um modelo de sucesso individualista, que era o antigo modelo, né, onde você tinha o teu sucesso, se dava a vida para conquistar determinadas determinadas coisas, ou pessoas, conquistar as pessoas ou coisas, e daí que você conquistou, você vai ficar sozinho numa ilha com essas conquistas, vai botar em containers, vai fazer o quê? Que vida é essa? O que a gente está te oferecendo é um outro mundo, um mundo onde você não precise ficar sozinho, seja bem sucedido ou mal sucedido, mas sozinho não. Você pode compor o seu sucesso em conjunto com o sucesso alheio. E competir em redes humanas é pedir junto, do latim, pedir junto, você se compõe com os outros. Eu vou dar um exemplo dentro do campo da administração. Uma pequena empresa, de uma hora para outra, uma empresa de cerveja, isso é um exemplo de Peter Senge, de uma hora para outra uma pequena empresa de cerveja vira uma celebridade, porque uma celebridade, quer dizer, uma pessoa famosa, uma artista de cinema, disse que bebe essa cerveja. De uma hora para outra, essa pequena fábrica de cerveja
ela precisa produzir milhares de vezes mais do que produzia até o dia que isso aconteceu. E como é que ela vai fazer? Ela não tem estrutura para isso. Mesmo que tenha oferta, que tenha demanda, mesmo que essa pequena cervejaria tenha demanda, uma demanda milhares de vezes maior do que tinha, ela não pode oferecer. O que você faz quando você não pode oferecer tudo aquilo que você demanda? Que as pessoas demandam de você. Você se integra com mais gente. A única solução possível para essa pequena fábrica de cerveja é se unir com as suas concorrentes e compor uma grande associação de fábricas de cerveja para atender uma grande demanda de cerveja. Nesse momento, o que era o inimigo, que era o concorrente, ele virou parceiro. Agora, pensa quantas vezes você considerou o seu concorrente como possível parceiro para ampliar a oferta dentro de um mercado de abundância, que nós estamos vivendo uma ideia de uma espécie de escassez que é artificial. Ela é produto do excessivo individualismo que nós temos nas nossas vidas. Então tudo é escasso, né? Tudo se não faz agora, nunca mais. Tudo é muito difícil. Você tem que derrubar alguém para conquistar uma coisa, tem que entrar em fila. Quer dizer, isso tudo é um absurdo se a gente pensar em rede. A gente pensar em rede, acaba a escassez e começa a abundância. É isso que você precisa trabalhar isso na sua vida. Até mais.